Fala pessoal, falar um pouquinho hoje sobre a terapia na gestação e no parto. Então, primeiramente agradecer ao Rafael por ter disponibilizado esse material para a gente poder estar compartilhando conhecimento e tirando algumas dúvidas sobre a terapia e hipnoterapia na gestação e no parto. Vamos falar um pouquinho então sobre isso. Quando a gente fala do primeiro contexto aqui, olha só essa frase aqui, ó. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos. Então Gênesis, que já vem lá de trás trazendo isso aqui. Olha só, o sofrimento da tua gravidez. Então já está sugestionando que a gravidez é um processo sofrido. Em meio a dores darás à luz. Então já está dizendo que o processo de dar à luz é um processo doloroso. Já parou para pensar? Você já pensou sobre a gestação, sobre a gravidez, sobre o parto? É um processo doloroso? Não é? Parto normal? Cesárea? Todas essas dúvidas, o que isso vem para você? O que isso remete para você? Será que tem que ser um processo doloroso mesmo? Fica com essa dúvida aí. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, falar um pouquinho sobre a breve história do parto. Então, lá para o meados do século XVII, como que era o parto? O parto era feito em casa, eram partos normais, onde as mulheres estavam num ambiente acolhedor, um ambiente seguro, um ambiente com pessoas conhecidas, né, pessoas íntimas, geralmente mulheres, então mulheres que tinham mais conhecimento, mais experiência, já tiveram vários filhos, se reuniam na casa daquela gestante e sim, auxiliavam no processo do parto. E o homem não participava desse processo, o homem fazia o quê? Estava trabalhando, estava lá fora, era um ambiente da mulher, único dela. Só que o que aconteceu? Começou uma caça às bruxas, onde começaram a falar que as mulheres eram detentoras do conhecimento, então essas reuniões, juntando ali, estavam conglomerando contra o governo, contra a religião, e começou também nesse processo o uso do fórceps, né? Então, pessoas específicas poderiam utilizar aquilo, tinham conhecimento para utilizar aquela ferramenta. E aí sim, começou-se a introduzir o homem e a hospitalização desse processo. Porque também na questão de higiene, sim, enfim, vários processos. E daí, lá pelo século XVII, século XX, começou muito ao procedimento hospitalar. Então, teve a perda da privacidade e a postura deitada. Então, antigamente, o parto ele era feito na parte da vertical. A mulher ficava de cócoras lá. E era um processo que facilitava o parto, né? Se você for ver pela parte da gravidade, se eu jogar essa caneta, ela tem a tendência a cair, porque é muito mais fácil a gravidade, ela empurra, né? Vai para baixo. E daí também começou a ter aquela postura deitada, onde dificultava um pouco a parte do parto. Mas por que começou a ter esse processo de a mulher ter o parto na horizontal, postura deitada? Enfim, tem várias histórias, né? Alguns falam que porque as mulheres eram fracas, frágeis, então tinha que estar deitada, processo religioso, enfim. Não vou entrar nesse assunto. E lá pelo século XX, XXI, começou-se a voltar ao processo humanizado, o processo de humanização. Então, acompanhantes em sala, volta ao lar, a parte de humanização. Então, teve sim, voltar a ter o parto normal e começou a se difundir um pouco mais sobre esse ambiente humanizado. Quando a gente fala em ciência aqui, ó, cesarianas no Brasil. No Brasil, 55% dos partos é cesariana. E quando a gente passa para a rede particular, então quem tem convênio, enfim, plano de saúde, 84% dos partos são cesarianas. Na rede pública, 40% dos partos são cesarianas. Falando assim, na rede pública a gente pode ver que algumas pessoas, algumas gestantes vão e o médico acaba indicando para fazer, vamos fazer o parto comigo por fora, você paga isso, e nem tudo é registrado na rede pública. Mas para e pensa, por que será que 84% dos partos são cesarianos na rede particular, 40% na rede pública, 55% dos partos são cesarianas? Já parou para pensar nisso? A OMS indica que 15% dos partos podem ser feitos com cesariana. Então por que a OMS indica 15 e a gente tem um índice tão alto? Será que... por que será isso? Qual a diferença? Se tem uma indicação e a gente tem tanto, será que não é o ambiente que a gente vive que sugestiona isso? Aí eu vou falar mais na frente sobre o processo doloroso, o processo de dor, que fala muito sobre a dor, mas será que o parto, ele tem que ser um parto doloroso? Já parou para pensar nisso? Agora abre a mente para tudo, tá? Por que o parto, em vez de ser um processo doloroso, não pode ser um processo prazeroso para a mulher? Já parou para pensar nisso? Tem uma substância que é liberada durante o orgasmo da mulher, que é a ocitocina. E essa mesma substância ela é liberada em maiores quantidades, muito maiores, durante o parto.
Então imagina só, durante o parto que passa a cabeça do neném, contraindo todas as paredes, liberando muito mais essa substância. Por que é um processo doloroso? Por que não é um processo prazeroso? E assim, tem mulheres que sim, têm prazer durante o parto. Tem vídeos no YouTube falando sobre isso, partos hiperorgásticos, acho que é esse o nome. Dá uma pesquisada lá e tire suas próprias conclusões. Aqui então falando da dor. Olha só, aqui tem um estudo, né? Observe-se que a dor tem o poder de influenciar o comportamento da gestante a partir do medo e se torna gênese de outros sentimentos, aversivos e de preocupações que envolvem o evento da parturição. Então assim, quando a gente fala de dor, o medo, ele se torna gênese, ele pode gerar outros tipos de sentimentos, como ansiedade, preocupação. Então, não sei se você já deve ter ido, mas vai no dentista. Quando você vai no dentista, está na fila de espera e começa a escutar o barulhinho daquela máquina lá, não começa a te dar uma aflição? Não começa a sentir um negócio ruim? E o processo tende a ser mais doloroso? Então, se você for ver na sociedade, quando foi a última vez que você viu um filme onde a mulher está tendo um parto normal e está lá feliz da vida, o marido do lado? Muito pelo contrário. Quando vê um parto normal, é aquela gritaçada, a mulher, nossa, um escândalo, e todo aquele sofrimento, e o pai já desmaiando, e enfim. Viu que a sociedade, que a mídia, ela indica que é um processo doloroso? Você não vê. Você vê o quê? Uma cesariana, daí volta lá, né, o percentual, uma cesariana onde está lá o marido do lado, a mulher recebendo o filho no colo, enfim. Tudo é sugestionável que a cesariana é um processo que, mas eu não quero sentir dor, eu vou tomar... Mas o parto normal é um processo de risco. Sim, tem alguns casos que realmente o parto normal ele pode oferecer risco para a gestante, aí sim tem uma indicação na cesariana, tanto que tem aquela indicação de 15% da OMS. Mas a cesariana não tem risco? Vai cortar lá quantas camadas de pele, vai passar lá no meio de órgãos? Não tem um processo disso, tem um processo que tem risco também. Então é bom pensar muito bem nisso, porque muitas pessoas elas sofrem por antecipação. Então a expectativa, algumas experiências que são repassadas pra gente, elas já nos sugestionam que vai ser um processo ruim. Então assim, quantas vezes você teve uma experiência diferente de outra pessoa? Às vezes a pessoa, não, eu fui em tal lugar lá, foi horrível. Aí quando você chega lá, você já chega assim pensando, nossa, vai ser ruim. Não vai, já começa a olhar com outros olhos. Então quando a pessoa te fala, nossa, fui muito bem atendido em tal lugar, aquele lugar é maravilhoso, você já chega com uma vibe diferente, com uma holística diferente sobre o local, sobre a experiência que você vai ter. Mesma coisa da dor aqui quando a gente fala, um exemplo. Se você corta o dedo com uma faca e você não viu, cortou o dedo, estava cortando um tomate, e quando você não sentiu dor, só que quando você pega e olha pro dedo que ele está sangrando, ele está cortado, o que acontece? Automaticamente você sente a dor. Então por que você não estava sentindo antes, quando cortou? Por que algumas pessoas sofrem assim e dizem, não senti nada, só fui sentir depois, quando olhei o braço ou a perna machucada? Entendeu? Agora um exemplo, se você pega uma faca e vai e corta o seu dedo, na hora você já começa a sentir, a antecipar a dor antes de cortar, quando está indo com a faca ali. Então para e pensa nisso. A experiência, a antecipação, ela pode sim, observe que a dor tem poder de influenciar. Então você pode sentir mais dor, a gestante ela pode sentir mais dor, pode ser influenciada nesse processo. Tem que cuidar muito com isso. Olha só, intervenções baseadas em hipnose melhoram a experiência emocional e a perspectiva das mulheres em relação ao parto, com menos ansiedade, maior satisfação, menos intervenções no parto, mais bem-estar pós-natal e melhor experiência do parto em geral. Aqui é um estudo onde ele mostra que algumas intervenções baseadas com hipnose, quando a pessoa ela passa pelo processo de hipnose durante a gestação, ela tem sim, ela pode ajudar muito no bem-estar pós-natal, até a experiência do parto em geral e a própria experiência da gestação, enquanto a mulher está naquele processo gestacional, a curtir mais esse processo e durante o parto não ser aquela loucura, aquela sangria, aquele momento horroroso. O processo de hipnose ele pode auxiliar, sim, comprovado com alguns estudos. Então olha só, outro estudo aqui. Nossos resultados sugerem que uma intervenção de hipnose de curta duração combinada com o tratamento padrão é suficientemente promissora para o alívio do estresse pré-natal para justificar o teste de sua eficácia em grupos maiores de mulheres grávidas. Então teve um estudo aqui onde eles pegaram um grupo de mulheres, a gestação de 20 a 25 anos das mulheres, no terceiro trimestre de gestacional. E um grupo
passou, né, por pequenos períodos de hipnose, junto, né, com um tratamento padrão, que é o médico, doula, fisioterapia, e o outro grupo simplesmente pelo tratamento padrão, não teve o acompanhamento da hipnose, não teve esse processo, né. Então foi comprovado com esse estudo que aquele grupo que participou, teve a hipnose inserida nesse processo, teve excesso pré-natal significativo menor, conseguiu ter maior eficácia nas mulheres grávidas. E aqui ó, a gente fala, olha só, os resultados em 2 meses pós-parto mostraram que o grupo experimental teve ansiedade pós-parto significativamente menor que o grupo controle. Então aquele grupo que passou pelo processo de hipnose, ele teve uma ansiedade pós-parto menor, significativa, né, do que o outro grupo. Então conseguiu, né, curtir um pouco mais a gestação sem ter aquela ansiedade, aquela expectativa, né, antes do parto. Então quando a gente fala aqui de expectativa, vou voltar um pouco nesse assunto. Cuide com o que você é sugestionado, com as experiências que você ouve, e tente abrir a mente para esse processo, como eu falei lá, pode ser um processo prazeroso, não precisa ser um processo doloroso. Será que tem que ser doloroso? Reflete, procura um profissional, pesquisa um pouco mais sobre isso e tenta se inteirar de assuntos que possam facilitar esse processo para você. Então, como que a hipnose, como que a hipnoterapia pode auxiliar nesse processo? Tem 2 objetivos, geralmente que o pessoal procura. Para não sentir dor, muito sugestionado, as pessoas têm medo, então até um ponto interessante que pode perguntar para qualquer gestante, qualquer mulher aí, o que ela prefere? Ter um parto normal ou um parto com cesárea? É comprovado que no primeiro trimestre de gestação, a maioria das mulheres elas optam por parto normal, e conforme vai passando o período de gestação, elas vão sendo sugestionadas, enfim, pela mídia, pela sociedade, por amigos, familiares, elas optam por fazer cesariana. Algumas falam, eu não quero sentir dor, só que como eu falei, né, o processo do que não vai sentir dor, é para sentir dor ou não é? Então, cabe o estudo para cada um olhar aí. Então, não sentir dor, pode trabalhar com auto-hipnose, com ISD, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E na parte da terapia, quando a pessoa chega, nossa, eu tive aborto, eu tenho medo, uma aflição, quando eu fico ansiosa com a questão de parto, enfim, eu quero ter muito, mas eu não consigo, não sei. Então, a terapia ela pode ser solicitada para isso. E algumas pessoas chegam, nossa, sei lá, estou preocupado lá na frente, será que não tenho que fazer um processo? E a terapia ela pode auxiliar nesse processo também. Então, não sentir dor. Como que a gente vai auxiliar, né, com a hipnose, né? Para não sentir dor. Então tem alguns procedimentos que a gente pode auxiliar, que é a luva anestésica, a gente pode ensinar a pessoa a utilizar a luva anestésica para facilitar no processo do parto, antes do parto, né, para não sentir tanta dor. E a própria calmaria, né, ensinar a ficar mais calma, curtir mais um momento, daqui a pouco eu vou falar sobre conversar com a criança. E o SDAY é um processo onde a pessoa entra num nível de relaxamento, de paz, onde ela consegue, o corpo, naquele nível naquele estado, ele se recupera mais rápido. Então vai auxiliar muito na recuperação pós-parto e em alguns outros momentos durante a gestação. Olha só, a hipnoterapia ela pode ser feita em qualquer momento da gestação, desde que a gestante esteja fisicamente bem. Então às vezes as pessoas falam, mas pode fazer hipnoterapia durante a gestação, isso não é perigoso? Cara, como está dizendo aqui, se ela está fisicamente bem, não tem por que não fazer. Agora, se o médico diz, não pode se incomodar, tem que repousar, aí claro que não vai ser feito um processo de hipnoterapia. E na dúvida, sim, a gente fala com o médico, entende também se a pessoa pode passar por esse processo. Mas desde que ela esteja fisicamente bem, pode ser feito o processo de hipnoterapia, sim. E daí, mitos, né, que o pessoal fala, mas eu vou fazer o processo de hipnoterapia, não vai retraumatizar a criança? Como é que vai retraumatizar a criança? Vai traumatizar a criança. Na verdade, assim, no processo de hipnoterapia, a gente vai trabalhar com o quê? Com a emoção, que é aquela dor visceral. Então a pessoa, a gestante, ela já está sentindo, aquilo já está dentro dela há muito mais tempo. Não vai ser naquele momento da hipnoterapia que ela vai sentir aquilo pela primeira vez e pode traumatizar a criança. Não, a criança ela já está imersa naquele sentimento ruim, naquela emoção ruim, há muito tempo. Então, durante o processo de hipnoterapia, vai fazer o quê? A gente vai limpar. Vai tirar aquela demanda emocional, aquela emoção ruim, e aí sim, isso vai ser um processo que vai ser bom tanto para a criança quanto para a gestante. E só para você ter noção, a partir dos 15 dias de gestação, a criança já começa a sentir tudo
né? Tudo que a mãe sente. Então, se essa emoção, se você já vem sentindo isso aí há muito tempo, a partir dos 15 dias ela já está sentindo. A única coisa que vai acontecer numa sessão de hipnoterapia, ela vai sentir naquele momento e vai tirar. Então, como que vai ser um processo ruim? Não tem como ser. Então, tem que cuidar bastante com isso aí. Hipnoterapia com gestantes. Então, quando a gente fala aqui, ó, como que ela pode auxiliar? Associações ocultas. Então, assim, pode auxiliar no parto, na família, na própria feminilidade. Meu Deus do céu, que palavra difícil. E diálogo amoroso, ensinar a conversar com o bebê. Tem esse processo também, dá para auxiliar com isso. Preparação mental, auto-hipnose para programar o parto, ter uma experiência boa, experiência muito gostosa durante o parto. E também é interessante a gente fazer o quê? Preparar o pai, alguns familiares da gestante. Então, às vezes o pai está preocupado, o pai não consegue dar um suporte porque está nervoso. Então, vai lá, vai conversar com ele. Às vezes tem alguma demanda emocional, ele também faz o processo de terapia no pai e ajuda nesse processo também. Vamos lá. Então, assim, curte, compartilha. Passa para as pessoas que não têm conhecimento sobre, que querem conhecer um pouco mais, né, sobre a terapia, a hipnoterapia na gestação e no parto. Se tiver qualquer dúvida, me manda um direct, comenta aí, encaminhe esse vídeo para auxiliar mais gestantes, mais pais, mais familiares, a colher os frutos, né, da hipnose, da hipnoterapia numa gestação, num parto, porque tem muita dúvida. Tem muita pessoa que muitas pessoas não têm esse conhecimento, na verdade não sabiam, nem sabem sobre hipnose. Então, como que ela vai poder colher do benefício se ela nem conhece? Então, compartilha esse vídeo, comenta aí e encaminha para quem precisa. Qualquer dúvida, pode me chamar. Até o próximo vídeo.